Então agora para a parte de reabsorção. Falamos tudo o que tinha para falar sobre a filtração, como que ela acontece, né, que ela é baseada em 3 pressões diferentes. A pressão que o sangue faz contra a parede, a pressão osmótica, que é relativa à concentração de proteínas, que está maior dentro do sangue. Então existe uma força que está tentando fazer esse líquido voltar, só que ela é uma força fraca. E a pressão hidrostática do líquido que está se acumulando na minha cápsula de Baumann, né, que também vai pressionar as moléculas contra a parede do vaso. No final das contas, quem ganha é a minha pressão hidrostática do sangue, né? Então eu vou ter sempre um pouco de líquido vazando do sangue em direção aos túbulos renais. Beleza. Uma vez produzido esse meu líquido filtrado, a partir da filtração glomerular, então por dia a gente tem ali uma produção de 180 litros desse líquido filtrado. Conforme ele for passando ao longo desse túbulo, tenho substâncias interessantes que eu não quero perder. Quero que sejam reabsorvidas, quero que voltem para os meus vasos sanguíneos. Então, ao longo da passagem desse líquido pelos túbulos, eu vou ter esse transporte dessas substâncias, colocando as substâncias de volta para a minha circulação, né, para o meu sangue. Tá? Então, a maior parte da reabsorção ela acontece nessa porção inicial aqui, chamada de túbulo contorcido proximal. E é uma reabsorção muito intensa, tanto que a gente sai ali de 180 litros por dia e na próxima porção só passa 54 litros por dia. Então 70% é reabsorvido aqui nesse primeiro segmento. Ao longo da alça de Henle também vai ser reabsorvido, mas o que interessa para a gente aqui é que na porção final, então no meu túbulo contorcido distal e no meu duto coletor, é onde a gente vai conseguir controlar essa reabsorção. Então tem momentos em que eu quero perder muito líquido. Então se eu acabei de beber uma caixa d'água de água, né? Acabei de beber 50 litros de água, eu quero me livrar um pouco de água, porque água demais também faz mal, tá? Mas se eu estou no deserto do Saara, sem nenhuma água na minha frente, eu quero conservar o máximo possível de água que tem dentro do meu corpo. Então, dependendo da situação em que a gente se encontra, a gente vai tentar conservar o máximo possível de água e de sais, ou tentar eliminar o máximo possível de água e de sais. Então, se a gente está numa condição, por exemplo, de hipertensão, o que meu rim vai tentar fazer é eliminar um pouco da água. Porque se eu elimino a água pela urina, quer dizer que eu estou eliminando a água lá do sangue. Se eu tenho menos volume de sangue, eu vou diminuir a pressão. Tá? Então esse processo ele é muito controlado pelos nervos, aquelas nossas inervação simpática e parasimpática, e pela presença de hormônios também. A gente vai falar mais disso no finalzinho da aula. Então essa reabsorção ela é um transporte celular, né? O meu túbulo renal é feito de células, claro, e para que essas moléculas voltem para o sangue, eu preciso que elas consigam atravessar células inteiras. Então eu vou ter um transporte celular acontecendo. E esse transporte celular ele pode ser ativo ou pode ser um transporte celular passivo. Então, qual é a diferença entre um e outro? Então, a gente viu lá na primeira aula, mostrei essa imagem aqui para vocês. Tem algumas moléculas que conseguem atravessar direto a membrana da célula, tá? Algumas só conseguem atravessar no meio de proteínas, e outras vão precisar de umas proteínas diferentes, né? As proteínas carreadoras, para que ela consiga entrar na célula. Se a minha molécula está respeitando o gradiente de concentração, ou seja, ela está saindo do lugar que está mais concentrado para o menos concentrado, normalmente ela vai estar fazendo um transporte passivo, que não demanda um gasto de energia. Tá? Então não vou gastar ATP para que essa molécula seja passada de um lado para o outro. Já no meu transporte ativo, quer dizer que eu vou ter um gasto de ATP, vou ter um gasto energético, porque eu quero que a minha molécula ela vá no sentido contrário do gradiente eletroquímico. Então está mais concentrado do lado de fora, menos concentrado do lado de dentro, mas mesmo assim eu quero que essa molécula aqui vá para o lado de fora, seja expulsa da minha célula. Então para eu fazer com que isso aconteça, eu vou ter que gastar uma energia. A energia da minha célula é a molécula de ATP. Tá? Então vai acontecer a reabsorção dos meus íons e de moléculas interessantes, como a glicose e os aminoácidos, ao longo desses túbulos.
Então, esse tipo de transporte normalmente vai ser um transporte ativo. Eu vou gastar energia para recuperar essas moléculas. E o transporte passivo, normalmente ele vai ser o transporte da água, através daquele processo que a gente viu, que é a osmose, onde ela vai do lugar que está mais concentrado para o lugar que está menos concentrado. Tá? Antes da gente passar para o túbulo de fato, eu preciso relembrar desse tipo de transporte ativo aqui, que é um transporte ativo que a gente não tem a molécula de ATP estando presente aqui nesse esquema. A minha proteína ela não está gastando uma molécula de ATP para transportar no sentido contrário de glicose, no sentido contrário do gradiente. Tá? Vamos relembrar como é que é essa situação. Então eu tenho meu gradiente de sódio, Na, tenho muito sódio do lado de fora, pouco sódio do lado de dentro. Então o sódio está tendendo a entrar na minha célula. Né? Existe uma força que está empurrando o sódio para que ele entre na minha célula. Beleza. Meu gradiente de glicose, ele é o contrário. Minha glicose está muito concentrada dentro da célula e pouco concentrada do lado de fora. Ok, a maneira que eu espero. Né? É o que eu espero mesmo, que a glicose esteja dentro da célula para que ela consiga usar essa energia. Só que eu não quero perder nem essa moléculazinha aqui. Eu quero aproveitar 100%. Não quero só que a maioria da glicose esteja na célula. Eu quero que toda a glicose consiga entrar na célula para eu aproveitar essa energia. Então, o que vai acontecer? A glicose ela vai pegar carona nessa força que o sódio tem para entrar dentro da célula. Então, quem criou esse gradiente aqui, de ter muito sódio do lado de fora e pouco sódio do lado de dentro, foi a minha bomba de sódio e potássio. Minha bomba de sódio e potássio, esse nome de bomba, é justamente para reforçar o fato que ela gasta energia. Ela gasta energia para mandar sódio para o lado de fora e mandar potássio para o lado de dentro. Tá? Então só existe essa diferença de gradiente porque a minha bomba de sódio e potássio, que gasta ATP, estava lá trabalhando. Então o ATP ele não foi gasto aqui nesse esquema, né? Ele não tem nenhum lugar escrito ATP aqui, mas ele já foi gasto para que esse gradiente aqui de sódio existisse. Tá? Então apesar de não ter ATP escrito em lugar nenhum, esse é um transporte ativo, porque o ATP já foi gasto para criar o gradiente de sódio. Então quando o sódio se liga aqui na proteína carreadora, a glicose também vai se ligar. E vai pegar carona quando essa proteína mudar de forma e colocar o sódio para dentro. A glicose vai acabar entrando também. Tá? Show! Então tenho nesse filtrado, nesse líquido que foi filtrado do sangue, diversas moléculas que eu preciso recuperar, que eu não quero que elas sejam desperdiçadas. Não quero desperdiçar sódio, nem os ânions, nem a água, nem o cálcio, nem o potássio. Tá? Então eu tenho aqui o espaço dentro do túbulo, por onde está passando o meu líquido filtrado. Tem uma parede de células que forma meu túbulo e um espaço extracelular. Então aqui já faz parte do meu tecido renal. Se eu fosse mais para a direita, né, se essa imagem continuasse, eu ia ter um vaso sanguíneo passando aqui do lado. Que é onde ele vai fazer as trocas, né? Para onde ele vai enviar essas substâncias aqui, para onde a água vai, para onde o sódio vai. Né? O interessante é que eles consigam voltar para a circulação depois. Então, essas substâncias aqui vão ter que passar por um transporte ativo para eu conseguir botar de volta para dentro do corpo. Né? A gente chama assim, porque esse túbulo renal, ele está indo em direção para fora do corpo. Se eu continuar nele infinitamente, eu vou parar lá na uretra e vou ser expelido do corpo. Então é meio que como se ele estivesse já do lado de fora do corpo, tá? Seguindo o caminho para ser eliminado. Então vamos lá, como é que acontece o transporte dessas minhas substâncias de interesse? Então o transporte do sódio, ele acontece através de um transporte ativo. Tem uma alta concentração de sódio aqui no meu lúmen tubular, né, dentro do meu túbulo. Uma baixa concentração de sódio dentro da minha célula. Beleza, então só preciso ter uma proteína transportadora, uma proteína canal, e esse sódio passa aqui por dentro sem gastar o ATP. Tá? Então, o sódio consegue entrar sem gasto de ATP. A gente diria que isso é um processo de transporte passivo.
Só que o que mantém essa concentração de sódio baixa aqui dentro é a minha bomba de sódio e potássio. Tá? Ela aqui representada no número 2. Então, se a gente reparar... Tá ok, Daisy? Então, se a gente reparar, ele está pegando o sódio, colocando para fora da célula, e o potássio para dentro da célula, gastando um ATP. Então, esse aqui é um transporte ativo. E é esse transporte ativo que está permitindo com que a concentração de sódio se mantenha baixa. Então, é um transporte ativo que permitiu com que esse transporte inicial acontecesse. Então, a gente diz que todo o transporte ativo, tá? A reabsorção de sódio como um todo acontece de uma maneira ativa. Vou precisar gastar energia para que o sódio não seja eliminado na urina, volte para dentro do meu tecido renal e depois vá para lá dentro do sangue. Beleza. Então agora a gente volta a nossa atenção para a glicose. Então eu quero reabsorver toda a glicose que tenha escapado ali do meu plasma sanguíneo, que virou meu líquido filtrado. Como que eu vou fazer isso? Naquele mesmo esquema que eu acabei de mostrar para vocês. A glicose ela vai pegar carona com o sódio. Minha concentração de sódio aqui no túbulo renal está alta, de glicose está baixa. Dentro da célula, a concentração de sódio está baixa, de glicose está alta. Então a glicose não conseguiria entrar por difusão, né, porque eu já tenho muita glicose dentro da célula. Mas ela pega carona nessa força do sódio e entra junto com o sódio dentro da célula. Tá? Assim que ela entra na célula, eu tenho um transportador, que é simplesmente uma proteína que vai permitir a passagem dessa glicose em direção ao meu líquido extracelular, ou ao meu tecido renal. Então essa glicose vai conseguir vazar aqui para o meu tecido, depois vai cair na corrente sanguínea, vai voltar para a corrente sanguínea para chegar até onde seja interessante, né? Até onde os tecidos que estejam precisando dessa glicose. Então meu sódio, a minha glicose ele se aproveita do gradiente eletroquímico aqui do sódio para conseguir entrar na célula. Depois que ela está dentro da célula, a glicose vai simplesmente se difundir para o lado de fora. E o sódio que entrou não vai ficar preso dentro da célula. A bomba de sódio e potássio vai mandar ele para fora também. Tá? Então eu tenho um processo ativo acontecendo aqui, gasto de ATP, que permite com que isso daqui aconteça. Por mais que pareça passivo, não é passivo. Então o transporte de glicose ela é também um transporte ativo. Tá? Já o transporte da água, não. O transporte da água vai acontecer via osmose. Então a minha água ela vai sair do lado que está mais concentrado para o lado que está menos concentrado. Tá? Então aqui eu tenho uma alta concentração de sódio. A água vai sair do lugar que está mais concentrado para o lugar que está menos concentrado. Vai para dentro da minha célula. Então vai aqui para dentro da célula. Depois que ele está aqui dentro da célula, ele vai conseguir escapar também para o outro lado. Porque o sódio não para de entrar aqui. O sódio está chegando e andando, né? Chegando e andando, chegando e andando, chegando e andando, sendo transportado a todo momento. E o sódio, principalmente, né, de todos os sais, ele é o que tem essa maior capacidade, que é de atrair as moléculas de água. Então, de uma maneira resumida, a gente pode dizer que a água segue o sódio. Tá? A água vai sempre seguir a mesma direção para onde o sódio está indo. Então isso é ótimo, né? Porque quando recupero o sódio, já recupero junto também as moléculas de água para dentro do meu tecido. Então eu sei que eu falei para vocês que as proteínas não conseguiam passar pela fenda de filtração, mas tem algumas proteínas que têm um tamanho muito, muito, muito pequeno. Essas proteínas vão conseguir atravessar aquela parede, mas é uma quantidade irrisória, uma quantidade mínima. Tá? E essas proteínas que conseguirem atravessar a parede do capilar, né, atravessar a fenda de filtração e caírem no líquido filtrado, elas vão ser absorvidas pelas células da parede do túbulo. Então, mesmo que passe um pouquinho de proteína, as minhas células da parede do túbulo vão conseguir recuperar essas proteínas. Então, elas recuperam através dessa endocitose, que é uma formação de uma vesícula, né, como se fosse uma bolha.
Aí captura as proteínas dentro dessa bolha, dentro dessa vesícula, depois vai quebrar essas proteínas em vários aminoácidos, né, em vários pedacinhos, para reaproveitar esses aminoácidos que estão compondo a proteína. Tá? Então ela não volta para o sangue, ela vai ser quebrada para reaproveitar os aminoácidos. Então já comentei aqui com vocês, mas agora está a demonstração e o porquê. Depois que essas substâncias que caíram aqui no líquido filtrado são reabsorvidas, então vão para esse espaço aqui do rim, né, esse espaço extracelular, desculpa, o líquido intersticial, que é a parte onde tem a matriz extracelular, ele já vai estar do lado do meu vaso sanguíneo, pronto para voltar. E por que ele volta para o vaso sanguíneo? Ele volta porque existe uma diferença de pressão. O vaso sanguíneo que está passando aqui, ele está com uma pressão muito baixa, ele já está muito fraco. Ele está chegando o sangue com uma pressão de 10. E eu tenho um líquido aqui nessa área branca que é muito pobre em proteína e o meu sangue sempre é muito rico em proteínas. Então agora a minha força osmótica vai vencer. Tem uma força osmótica, uma pressão osmótica aqui de 30, empurrando essas moléculas em direção ao capilar, e só uma força hidráulica ou hidrostática de 10, fazendo com que as moléculas, no sentido, né, exercendo uma pressão no sentido que as moléculas saem do capilar. Então a gente faz 30 menos 10, a minha resultante é uma força de 20, que está empurrando essas moléculas de volta para o sangue. Tá? Então esses capilares aqui, que são chamados de peritubulares, justamente porque estão do ladinho dos túbulos, eles vão conseguir captar essas moléculas que estão sendo reabsorvidas ao longo do túbulo. E o último processo de formação da urina é a secreção. A gente falou que era filtração, reabsorção e secreção. Chegamos aqui no último, que também é o mais simples. Esse processo de secreção é simplesmente a transferência de moléculas que estão passando no meu capilar peritubular ou que estão no meu líquido extracelular, ali no rim, e que vão ser enviadas para o líquido filtrado para virar urina. Então tem certas moléculas que são interessantes, né, a gente eliminar. O H+, por exemplo, é uma molécula interessante para a gente eliminar quando o nosso sangue está ácido. Então ter esse mecanismo é bom, é interessante. Porque quando o meu pH fica ácido, eu simplesmente pego esse H+, que está livre ali, que está causando essa acidez, e jogo ele para fora, elimino na urina. Outras substâncias também vão ser jogadas para fora, então os fármacos principalmente. Aqui no exemplo eu coloquei a penicilina, né? Então a pessoa tomou um antibiótico, está querendo se curar, mas infelizmente existe esse sistema que vai colocar as moléculas desse antibiótico, né, de penicilina, lá em direção ao túbulo renal e vai formar a urina. Então eu vou ter uma eliminação muito mais rápida desse antibiótico por conta disso. A penicilina, depois de 3 a 4 horas que a gente tomou a dose dela, 80% já foi embora na urina. Tá? Então esse é um dos motivos pelos quais a gente desenvolve novos antibióticos, para que eles consigam ficar mais tempo dentro do nosso sangue e não sejam eliminados tão rápido assim. Então, na fase final, é quando eu tenho a produção da urina de fato. É a fase que a gente chama da excreção. Quando eu estou jogando fora as substâncias que não me interessam, né, de fato. Então, essa é a hora, lá no final, né, do meu túbulo contorcido distal, no meu duto coletor, que é a porçãozinha ali final do meu néfron, que eu vou conseguir regular a quantidade de água que está saindo na minha urina. A concentração dessa urina. Se eu vou produzir uma urina diluída ou se eu vou produzir uma urina concentrada. Vai depender do meu estado naquele momento. Então, por exemplo, quando a gente bebe álcool, está tomando uma cerveja, a gente percebe, né, que vai muito no banheiro. Isso acontece por 2 motivos. Porque a gente está ingerindo muito líquido, mas também porque o álcool ele aumenta a excreção de água. Então ele torna a urina mais líquida, ele faz com que a gente perca a água mesmo. Então, por isso que a nossa frequência de ida no banheiro aumenta. Agora, se a gente está numa situação de desidratação, eu não quero perder nenhuma molécula de água. Então, eu vou produzir a urina mais concentrada possível. Então, vai sair aquela urina bem amarelada, né? Um amarelo forte. Tá?
Então, nessa fase final de excreção, quando eu estou lá na última parte do meu néfron, que é o duto coletor, eu vou conseguir controlar se a minha urina sai diluída ou concentrada, tá? Então, vamos dizer que eu quero saber quanto é eliminado de uma determinada substância. Estou tomando lá o meu antibiótico, a minha penicilina, quero saber o quão rápido ela está sendo eliminada. Quais são os fatores que vão determinar o quão rápido ela é eliminada? Primeiro fator que vai determinar é a sua filtração. Então, ela é muito filtrada lá no glomérulo, ela consegue atravessar a parede dos capilares com muita facilidade. Eu estou com uma taxa de filtração glomerular muito alta, então estou filtrando muitos volumes de sangue ou poucos volumes de sangue. Além disso, essa substância, depois que cai no túbulo, ela é reabsorvida? Ou, se ela não foi para o túbulo, ela é secretada dentro do túbulo? Então, para entender como uma substância é secretada, a gente pega a quantidade dessa substância presente na urina, né, a quantidade que é excretada, e a gente diminui a quantidade que foi filtrada pela quantidade que está sendo reabsorvida e soma com a quantidade que está sendo secretada para chegar, então, a entender a quantidade que foi eliminada do corpo de fato, tá? Então, se eu quero avaliar a função renal de uma determinada pessoa, eu não vou enfiar um catéter, né, pela uretra, chegar lá no rim e medir a passagem de água, quanto de líquido que está vazando do capilar para a cápsula de Bowman, né, quanto de líquido filtrado está chegando ali no meu túbulo renal. Não posso fazer isso. Não posso causar um dano somente para identificar o quanto de líquido ou quanto esse rim está funcionando. Então, como que eu vou fazer para saber a minha taxa de filtração glomerular, que é basicamente o parâmetro que a gente usa para dizer se o rim está funcionando bem ou não, tá? Então, é como se fosse equivalente ao débito cardíaco do coração, né? Débito cardíaco do coração é quanto de volume de sangue o coração está mandando para os tecidos por minuto. A minha taxa de filtração glomerular é o quanto de filtrado, de plasma está sendo filtrado por minuto. Mesma ideia. Uma ideia de eficiência, né? De números, de quantificação. Então, uma pessoa normal, num estado saudável, ela tem uma taxa de filtração glomerular ali entre 80 e 125 ml de plasma filtrado por minuto. Show! Se eu quero saber um determinado paciente, o quanto de taxa de filtração glomerular ele tem, eu vou ter que ser malandro. Eu vou ter que pegar uma substância, injetar na veia dele e medir essa concentração primeiro no sangue, para eu saber quanto que eu injetei lá, e depois eu vou coletar a urina para saber o quanto dessa substância foi parar na urina, tá? E aí a gente chama essa taxa que a substância está sendo eliminada do corpo de depuração. Então eu tenho lá a quantidade que eu botei no sangue, vai me dar a quantidade que foi filtrada, que foi parar no líquido. Pode ser que a minha substância seja reabsorvida, e eu não quero que isso aconteça. Eu não quero utilizar aqui uma substância que seja capaz de ser reabsorvida, porque aí eu vou ter que medir o quanto que ela foi reabsorvida, vai dificultar esse cálculo, eu não vou ter nem como medir direito isso, tá? E nem que ela seja secretada, né? Nem que ela seja reforçada ali para ser eliminada. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma substância que não seja reabsorvida, nem seja secretada. Então eu tenho lá as minhas moléculas de creatinina. A creatinina é uma boa substância para a gente pensar em utilizar para medir a taxa de filtração glomerular. Por quê? Vai chegar lá meu litro, 1 litro de sangue passando aqui nos glomérulos, tá? Quando passa 1 litro de sangue, a gente já viu que só 200 ml vão virar o líquido filtrado. Show! Então, de todo o sangue que passou aqui, captei 200 ml. Em 200 ml eu tinha lá 4 moléculas de creatinina. A creatinina, quando ela passa ao longo dos túbulos renais, ela não é reabsorvida. Ó, 0% reabsorvida. Isso aqui não acontece.
Então, toda a creatinina que eu filtrei, obrigatoriamente vai sair na minha urina. Então, ela é uma ótima substância para a gente medir no sangue e na urina, para saber o quanto que meu rim está trabalhando, qual é a minha taxa de filtração glomerular. Tá? Então, eu tenho substâncias que vão ser reabsorvidas, por exemplo, a glicose. A glicose é 100% reabsorvida. Então, não adianta eu tentar medir glicose na urina, porque eu não vou nem achar glicose na urina. Só se a pessoa for diabética e tiver outros problemas relacionados, né? Mas, a princípio, eu não vou nem achar glicose na urina. Então, como é que eu vou medir alguma coisa? Eu preciso de uma substância que seja filtrada e a mesma quantidade que é filtrada saia na urina. Esse é o caso da creatinina. Então, ao invés de eu ter que injetar uma substância, eu vou ser mais malandro ainda e vou usar uma substância natural do corpo. Porque essa creatinina ela é produzida constantemente pelas nossas células musculares. Conforme a creatina vai sendo renovada, né, todas as nossas proteínas chegam a um ponto em que elas são degradadas e é produzida uma nova, meio que para não envelhecer, para não perder a sua função. Então, quando a gente tem essa degradação da creatina que está lá dentro da nossa musculatura, na verdade a creatina está presente em todas as células, mas principalmente na musculatura, eu vou ter a presença de creatina nos meus vasos sanguíneos. Então, se eu medir a creatina que eu tenho no sangue e depois medir a creatinina, que eu tenho na urina, eu faço uma pela outra, vou fazer uma proporção, já vou mostrar qual é o cálculo, e a gente vai chegar na minha taxa de filtração glomerular. Quando uma pessoa possui um dos rins comprometidos, o outro rim que está saudável, consegue compensar a função do outro? Sim, consegue. Então, que bom, né? Graças a Deus que isso é possível, porque permite com que a gente faça transplante de rim, né? Que a gente tenha doação de órgãos. Então, o rim vai seguir a mesma ideia do pulmão, do coração, que é os órgãos do meu corpo não estão funcionando a 100% da sua capacidade. Eles funcionam sempre ali a 50%, 60%. Porque se eu tenho um aumento da demanda, eu consigo compensar. Eu tenho aquela gordurinha ali para queimar. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, no caso do pulmão e do coração, isso é fácil de pensar, né? Se eu tenho um batimento cardíaco em repouso de 80 batimentos por minuto, se eu começo a fazer uma atividade física, opa, meus músculos agora estão pedindo mais oxigênio. Eu vou ter que aumentar meu batimento cardíaco, aumentar a minha frequência cardíaca, para que a musculatura receba mais oxigênio. Então, ainda bem que meu coração não está trabalhando no 100%. Ele consegue sair lá dos 80 batimentos por minuto e ir para 120, 150. Consegue levar mais sangue para os meus músculos. O pulmão é a mesma coisa. O pulmão, normalmente, a gente faz uma ventilação, né? Faz uma respiração que coloca 500 ml de ar para dentro, 500 ml de ar para fora. Mas a capacidade dele, se eu fizer uma respiração profunda, tentar encher ele ao máximo, né? Aquela respiração forçada que faz... enche o pulmão de ar, eu consigo colocar até 5 litros de ar para dentro. Então, que bom que meu pulmão não está funcionando a 100% da capacidade. Porque quando eu começar a fazer um exercício físico, eu posso exigir mais dele. Ele consegue trabalhar mais e colocar mais oxigênio para dentro. Tá? Isso acontece com todos os órgãos, acontece também com o rim. Então, no caso do rim, se eu tenho um aumento da pressão sanguínea, por exemplo, uma das maneiras que eu vou regular essa pressão, então vou sair dessa hipertensão, vai ser aumentando esse volume de filtrado aqui. Eu vou aumentar a minha taxa de filtração glomerular para que eu elimine mais água. Quanto menos água eu tenho, menor é o meu volume de sangue. Quanto menor o meu volume de sangue, menos água e moléculas fazendo pressão na parede dos vasos. Ou seja, minha pressão vai diminuir. Tá? Então, por isso que a creatinina ela é utilizada nos exames laboratoriais para avaliar o estado do seu fígado, do seu rim, para saber se seu rim está funcional, se ele está funcionando de uma maneira adequada, ou se ele está funcionando acima do que deveria, né, sendo exigido, ou se está funcionando abaixo do que deveria, então possivelmente sofrendo algum dano.
Como que a gente faz isso? Não é simplesmente dosar a creatinina que está no sangue, porque a creatinina que está no sangue não te diz nada de como que ela foi eliminada, só diz que tem uma creatinina ali presente. Então, duas coisas têm que acontecer. O sangue tem que ser coletado, e aí a gente vai medir a concentração plasmática dessa creatinina. Chutei aqui um valor, tá, para o nosso exemplo. E eu preciso coletar toda a urina produzida durante um dia. Então, vou encher um galão, para quem já fez esse tipo de exame sabe, que eles entregam realmente um galão ali de 2 litros, 3 litros, que você enche ele de urina, com toda a urina que você produziu durante 24 horas. Vou pegar essa urina e vou medir a concentração da creatinina ali. Então, cheguei num determinado valor. Se eu tenho 150 miligramas por decilitro, então 150 miligramas a cada 100 ml, eu vou multiplicar lá pelo meu volume total de urina produzida naquele dia. Vamos dizer que eu produzi aqui 2 litros de urina, tá, em 24 horas. Vou passar esses 2 litros para ml por minuto, só para facilitar a minha conta. Então eu vou chegar e substituir aqui na fórmula essas informações. Então aqui, ó, a minha concentração da substância X, no caso a substância X que a gente está falando é a creatinina. Então minha concentração de creatinina no plasma está aqui, 2 mg por decilitro. 2 mg por decilitro. Ela vai dividir a minha taxa de excreção. Qual é a minha taxa de excreção? É a concentração da creatinina na urina vezes o total de urina que eu produzi, né? Para eu ter o volume total ali de creatinina que saiu do meu corpo. Então, quando eu fizer essa conta, vou chegar a 150 ml de plasma que é purificado, que é livre de creatinina por minuto. Ou seja, a cada minuto passa ali pelo meu plasma 150 ml que ficam livres de creatinina, porque essa creatinina foi filtrada e foi eliminada na urina, tá? Então essa depuração é o nome que a gente dá para esse parâmetro, ela é esse valor de o quanto de sangue ficou livre de creatinina, né? O quanto de sangue ficou livre daquela substância. Como a minha creatinina não é reabsorvida, não é secretada, esse valor aqui corresponde à minha taxa de filtração glomerular. Então, a minha depuração de creatinina, ela me dá o mesmo valor da minha taxa de filtração glomerular. Se está dentro da faixa do 80 a 125, quer dizer que eu estou numa faixa saudável de filtração glomerular. Meu rim não está nem sendo muito exigido, mas também não está nem deixando de fazer a sua função. Está ali no 105 ml por minuto, então esse indivíduo aqui que fez o teste está saudável. E tudo isso, todos esses processos, eles servem para fazer a manutenção da quantidade de água e de solutos, né, principalmente de sais, dentro do meu corpo. Então eu preciso a todo momento garantir a manutenção da homeostase, garantir o equilíbrio da substância. Preciso que as substâncias estejam numa concentração específica. Não quero nem muito sódio, nem pouco sódio. Não quero nem muito H+, porque torna meu sangue ácido, e nem pouco H+, porque torna meu sangue básico. Eu quero que as substâncias estejam num nível controlado, tá? Então, qualquer substância que seja ingerida ou produzida pelo meu corpo em excesso, eu vou precisar de um sistema que elimine essa substância. Da mesma forma, se eu tiver uma certa substância que está em falta, então que eu estou em carência, né, ingeri pouco ou estou produzindo pouco, meu corpo vai fazer de tudo para manter o máximo dessa substância, não deixar ela ser eliminada na urina. Ou seja, se meu corpo produziu muito, ou eu bebi ou ingeri muito, eu vou eliminar o excesso, vou excretar esse excesso na urina. Se meu corpo está produzindo pouco, ou eu ingeri muito pouco, por exemplo, água, eu vou tentar reter o máximo possível dentro do meu corpo, tá? Então, normalmente a gente já tem uma perda intensa de água, a gente perde água na pele pela transpiração, a gente perde água nos pulmões quando a gente respira, porque o ar chega seco e sai úmido, a gente umidifica esse ar. Nossa urina, que é a maior
perda de água, né, do nosso corpo, apesar de todos esses processos de concentração de urina, de tentar concentrar ela o máximo possível, ainda assim é a fonte que a gente mais perde água. E as fezes também, que apesar de ser sólida, é um sólido hidratado e que facilita com que ela escorregue ali pelo nosso tubo digestório, tá? É importante ter água nas fezes. A gente tem uma perda aí de 2,5 litros de água por dia. E a partir do nosso metabolismo, a gente só produz 300 ml. Então, na digestão dos carboidratos, normalmente a gente produz um pouquinho de água, que é quase irrisório. Então, todos os dias a gente precisa ingerir 2,2 litros de água para manter essa perda no 0 a 0, né? Na verdade, manter estável, né? Não deixar a perda acontecer. Então, eu vou ter mecanismos que vão agir para regular esses dois processos. Por exemplo, eu tenho mecanismos no meu cérebro que vão desencadear a sede. Então, quando a minha concentração, quando a minha quantidade de água está baixa, eu tenho uma região lá do cérebro que vai iniciar esse processo da sede, vai fazer com que eu queira beber água, queira buscar água. Quando eu busco água, estou ingerindo essa substância, estou aumentando aqui o volume de água presente no meu corpo. Nos rins, vou ter aquele processo de controle da excreção, né, do que eu estou mandando na urina, todo aquele processo de reabsorção. E uma das coisas que a gente reabsorve é a água. Então, se eu estou num lugar que não tem água, estou desidratando, eu vou fazer com que o meu rim retenha o máximo de água possível para eu não perder essas moléculas de água, tá? Então, meu rim vai ser responsável, o grande responsável, por fazer esse controle hídrico, esse controle da quantidade de água presente no meu sangue, que eu preciso, no meu corpo como um todo, né, mas principalmente no sangue, que eu preciso manter estável. Então, eu tenho várias situações acontecendo. Está aqui o meu volume de água, que volume de água no corpo está diretamente ligado ao volume de sangue, tá? Então vamos lá. Se eu tenho um volume de sangue normal e uma concentração de sal, que a gente chama de osmolaridade ou osmolaridade normal, beleza, mudança nenhuma, estou no meu estado saudável. Agora vamos dizer que eu começo a beber muita água, água pura ali do filtro, né? Que é só água mesmo. Então meu volume vai aumentar e a minha concentração de sais vai diminuir, porque eu estou botando um monte de água, mas não estou botando sódio junto, potássio junto. Estou simplesmente bebendo 20 litros de água. Pronto. Quando eu bebo um monte de água, eu aumento o meu volume de água, mas estou mexendo ao mesmo tempo na concentração dos sais, na osmolaridade. Então, é nisso aqui que as empresas de isotônico se fazem valer. Elas falam, você não tem que beber água para se hidratar. Você tem que beber uma água que tenha sódio, potássio, cloreto e outros íons também presentes para que você hidrate o seu corpo de fato, tá? Então essas substâncias, essas bebidas, né? Essas bebidas isotônicas, se chama isotônicas justamente porque tem concentração de sais iguais às presentes no nosso corpo, elas vão estar nessa faixa aqui. Eu vou beber aquele líquido, então aumento a concentração de água do meu corpo, só que não mudo a osmolaridade. A osmolaridade vai continuar a mesma, porque nesse líquido tem sais. Tem o sódio, tem o potássio, tem o cloreto, tem vários sais diferentes, tá? Então, os nossos hábitos, né, o que a gente está fazendo naquele momento, o que o nosso corpo está passando naquele momento. Então, eu dei o exemplo aqui de beber muita água ou beber um isotônico, mas poderia dar o exemplo também da desidratação, tá? Ou poderia dar um exemplo de uma pessoa engolir 5 kg de sal. Se simplesmente engole 5 kg de sal, não engoliu nada de água junto, o que vai acontecer? Vou ter um aumento da concentração de sais no meu corpo. E como eu não mexi na água, simplesmente não vou ter um volume, uma mudança, né, nesse volume de água. Tá? Então tem várias atitudes que a gente toma e comportamentos ou situações que a gente está passando que a gente vai precisar ajustar a quantidade de água que é eliminada do nosso corpo. Então vindo aqui para a esquerda, que o exemplo está mais fácil, né, está mais simples. Se a gente está numa situação de desidratação, a minha resposta renal, a maneira que o meu rim vai funcionar, é no sentido de reter o máximo de água possível. Reter o máximo de água quer dizer que eu vou concentrar a minha urina, vou produzir aquela urina bem amarela para
eliminar o mínimo de água que dá, tá? Porque nesse momento eu quero reabsorver a água somente. Tá? Estou passando por uma situação de desidratação, não quero perder essas moléculas de água. Então o que o meu rim vai fazer é reabsorver a água e deixar o soluto seguir em frente, ser eliminado na urina, não ser reabsorvido. Agora na situação ao contrária, onde eu bebi 5 litros de água de uma vez só, eu tenho muita água presente. E essa água está diluindo os meus sais. Eu quero que os sais estejam numa concentração específica, não quero nem muito nem pouco. Então, quando eu bebo água e mexo na concentração de sais, eu preciso ajustar também. Então, o meu rim, deu para entender que meu rim agora está trabalhando a todo momento, né? Eu bebo um copo d'água, o rim trabalha. Eu deixo de beber um copo d'água, o rim trabalha. Eu perco sangue, o rim trabalha. O rim está a todo momento trabalhando para regular a quantidade de água e de sais que a gente tem dentro do corpo, tá? Então, nessa situação em que eu bebo 5 litros de água, a resposta renal vai ser no sentido de eliminar essa água excedente sem que eu perca os sais. Então, o que vai acontecer é diluir essa urina. Vou produzir uma urina ali bem transparente, que é majoritariamente água, para eliminar essas moléculas de água do meu corpo e manter a concentração certinha de sais. Então, a maior parte da reabsorção, a gente comentou que acontece aqui nesse túbulo contorcido proximal. Show! Mas essa é uma porção em que a gente não tem controle. A reabsorção acontece meio que no automático. A gente não consegue modular, não consegue mexer se a reabsorção acontece num nível muito alto ou muito baixo. Aonde a gente consegue mexer é na porção final. Então, nessa porção final aqui, que é o meu túbulo distal, eu vou conseguir mexer na quantidade de íons que eu estou reabsorvendo. Então, que eu estou tirando aqui do túbulo renal e enviando de volta para o meu sangue. E no duto coletor, eu vou conseguir mexer na quantidade de água que eu estou reabsorvendo em direção ao sangue. Tá? Consigo reabsorver muita água ou consigo reabsorver pouca água, dependendo da minha situação. Então, o hormônio mais importante para fazer essa relação de concentração de urina, né, se eu produzo uma urina concentrada ou uma urina diluída, né, qual é o principal mecanismo que regula isso? É esse hormônio aqui, chamado de vasopressina ou também chamado de hormônio antidiurético. Olha que beleza. O diurético é aquilo que você toma e te faz mijar muito, né? Tu vai no banheiro, mija um monte. Então, o antidiurético é aquilo que vai segurar a sua produção de urina. Vai fazer com que você produza uma urina mais concentrada, aquela urina amarelona, tá? Então, nessa primeira situação aqui, é onde eu tenho um nível máximo de vasopressina. Então, tenho muita vasopressina, que é esse hormônio antidiurético, presente. Então, o que ele faz é tirar todas as moléculas de água possíveis do meu túbulo renal, então, desse líquido que está se encaminhando para virar urina, e devolvo para os meus vasos sanguíneos. Então, eu estou retendo o máximo possível de moléculas de água no meu corpo. Tá? Então, essa é uma situação em que a gente estaria desidratado, né? Por exemplo, quero manter o máximo das moléculas de água. Agora, quando eu estou bebendo os 5 litros de água de uma vez, por exemplo, estou muito hidratado, até demais, essa vasopressina vai estar ausente ou num nível muito, muito baixo. E quando ela está ausente, eu não vou ter essa recaptação de água de volta para os meus vasos sanguíneos. A água vai ser eliminada na urina. Tá? Então aqui eu estou no lado esquerdo, eu estou produzindo uma urina muito concentrada. Esse 1200 é a concentração de sais que eu tenho ali. E do lado direito eu estou produzindo uma urina muito diluída, quando a minha vasopressina está ausente. Tá? Então quando a vasopressina está presente, urina concentrada, né? Meu hormônio antidiurético vai produzir uma urina muito concentrada. Quando ela está ausente, urina diluída. Como que ela faz isso? Qual é o mecanismo de funcionamento? Como que ela age, né, controlando a água tão bem assim? Essa vasopressina, ela é produzida lá no cérebro. E no cérebro eu tenho sensores para entender se eu estou com uma concentração muito grande de sais no meu sangue ou muito baixa. Quando eu estou com uma concentração de sal muito grande no meu sangue, quer dizer que eu estou com pouca água, deveria estar com mais água.
Então eu estou num processo de desidratação. Então vai minha vasopressina ser liberada, ela vai até o rim, vai se ligar na célula do rim, e o que ela vai fazer é colocar essa proteína aqui, que é como se fosse um canal iônico de água, a gente chama de aquaporina. É literalmente uma proteína que vai criar um poro por onde a água consegue passar. Na presença da vasopressina, esses poros são enviados aqui para a superfície da célula. Então, a água que está passando ali pelo duto coletor, né, que vai virar urina, ela vai ser recuperada e vai ser enviada de volta para o sangue. Vou reter o máximo possível dessa molécula de água que ia ser jogado fora. Não posso jogar fora. Meu corpo está desidratado, por isso que eu tenho alta vasopressina. Então esse é o mecanismo de ação da vasopressina. Quando ela está presente no sangue, quer dizer que eu estou numa situação de desidratação, ela vai fazer com que essa aquaporina seja colocada na superfície da célula, e isso vai permitir com que a água volte para o sangue. Se eu estou num estado muito bem hidratado, muito bem, obrigado, posso eliminar essa água aí, que não vai fazer diferença na minha vida, o que vai acontecer é que essa proteína aquaporina vai continuar aqui. Vai continuar presa nessa vesícula no meio da célula. E no meio da célula ela não faz absolutamente nada. Ela só faz algo quando ela está aqui na superfície da célula, tá? Então tá aí a minha vasopressina, também chamada de hormônio antidiurético. Ela é o principal regulador do equilíbrio hídrico do corpo. É ela que vai controlar o quanto de água é retido ou não lá nos meus dutos coletores. Se ela está presente, eu vou ter muita retenção de água. Se ela está ausente, eu vou eliminar muita água, tá? Então tem 3 coisas que fazem com que a vasopressina seja liberada. Quando a minha pressão arterial cai, eu vou liberar a vasopressina. Quando a minha volemia cai, meu volume de sangue, vou liberar a vasopressina. E quando a minha osmolaridade está alta, que quer dizer que eu estou cheio de sal no corpo, tá? Que também vou liberar essa vasopressina para que eu mantenha o máximo de moléculas de água dentro do corpo. Então a volemia é o volume de sangue. Eu quero manter, se caiu meu volume de sangue, estou sofrendo uma hemorragia, né? Tem um sangramento ali onde eu estou perdendo sangue, eu quero manter o máximo de moléculas de água para que eu não deixe as moléculas de água sair do meu corpo além do sangramento. Né? Senão vai chegar uma hora que ao invés de ter 7 litros de sangue no corpo, eu vou perder tanto que eu vou ter 3. E aí só 3 litros de sangue, meu amigo, não vai ser suficiente para levar os nutrientes para os tecidos, não. Vou acabar tendo uma hipóxia, né, e morrendo. Então preciso do máximo de água possível para manter um bom volume de sangue. Show. Volemia, então, é tranquilo da gente entender. A pressão arterial está sempre ligada à volemia. Quanto mais volume eu tenho, maior é a minha pressão arterial. Sempre. Então, se a pressão caiu, obrigatoriamente quer dizer que o volume caiu também. Então, vou segurar o máximo de moléculas de água para corrigir esse volume, corrigir a minha pressão arterial. E se eu estou cheio de sal no sangue, quer dizer que está faltando água. Então, eu vou reter o máximo possível de água para equilibrar essa concentração de sal. Tá? Então, a minha vasopressina, ou hormônio antidiurético, ela é produzida por uma região aqui no cérebro chamada de hipotálamo, tá? Essa região aqui em cima. E tem uma conversa entre essa região chamada de hipotálamo e essa região aqui embaixo, que é chamada de hipófise. Essas 2 regiões controlam a maioria dos hormônios do nosso corpo. Controlam todos os nossos órgãos endócrinos, né? Os testículos, os ovários, as glândulas suprarrenais, o pâncreas. Todos os órgãos endócrinos têm alguma ação ali dessas 2 regiões, tá? Então é aqui que vai acontecer a produção da minha vasopressina e a hipófise, essa parte de baixo, vai liberar essa vasopressina para o sangue. E lá no rim, a minha vasopressina, ou hormônio antidiurético, vai segurar o máximo de água possível, tá? Então como é que eu sei que essas 3 situações estão acontecendo? Como é que eu sei que tem que eu tive uma queda no volume de sangue, uma queda na pressão arterial, ou tenho muito sal presente no meu sangue? Eu tenho quimiorreceptores no cérebro, justamente nessa região do hipotálamo, essa região aqui em cima, que vão detectar a concentração de sais
E aí, se essa concentração de sal está muito alta, vou liberar a vasopressina no sangue. Tá? Também tenho baroreceptores, que são receptores de pressão sanguínea. Então, se minha pressão sanguínea está baixa, também vou liberar a minha vasopressina, ou hormônio antidiurético, para aumentar o volume de sangue, corrigir essa pressão que caiu. Tá? E aí o meu álcool, o álcool que a gente bebe na cervejinha, que eu falei para vocês que dá vontade de ir no banheiro toda hora, o que ele faz é inibir a produção do hormônio antidiurético. Se você está inibindo a produção de algo que é antidiurético, quer dizer que você está favorecendo a diurese. Ou seja, você está favorecendo a eliminação das moléculas de água do seu corpo. Tá? Então o álcool, além da gente ingerir muitas quantidades, né, quando a gente está bebendo álcool, a gente bebe, sei lá, 3 litros de cerveja de uma vez só, numa sentada num bar, ele vai estar agindo sobre essa molécula, sobre esse hormônio, a vasopressina, fazendo com que ela não seja liberada para o rim, então eu vou perder muitas moléculas de água. Então é assim que acontece o meu equilíbrio hídrico, é assim que a água no meu corpo é regulada, através desse hormônio chamado vasopressina, ou hormônio antidiurético. Tá? Então o meu rim, além de fazer o controle hídrico, ele vai fazer também o controle eletrolítico, tá? O controle dos sais. Então a gente já falou que os sais, eles atraem a água, principalmente o sódio vai ser o mais importante nisso. Se o meu rim ele controla a excreção de sais, quer dizer que ele também vai agir sobre a quantidade de água presente no corpo. E a gente já conversou que a quantidade de água está ligada ao volume de sangue. Quanto mais água eu tenho no corpo, maior é o meu volume de sangue presente dentro dos meus vasos sanguíneos. Quanto maior o meu volume de sangue, maior a minha pressão arterial. Quanto menor o volume de sangue, menor a pressão arterial. Então o meu rim, através do controle da excreção dos sais, né, ele controla o quanto de sal é jogado fora e o quanto de sal é retido, ele vai conseguir controlar também a pressão sanguínea, tá? Através desse controle do quanto de sal e água que é eliminado. Então, numa situação que eu tenho perda do volume sanguíneo, então quando eu estou numa hemorragia ou sofrendo uma desidratação, meu volume sanguíneo cai, minha pressão sanguínea vai cair também. Eu tenho receptores espalhados pelo corpo, tá? Na aorta, na carótida e no coração, no átrio, que sentem essa mudança de pressão sanguínea, sentem que tem menos volume de sangue passando por ali. Qual é a resposta que meu corpo vai fazer? Né? Ele vai juntar a resposta de 3 sistemas ao mesmo tempo, sistema circulatório, sistema nervoso, né, que vai mexer o comportamento da gente, e os rins para tentar regular essa pressão, essa mudança na pressão que aconteceu. Então, se minha pressão caiu, eu vou lá no meu coração e vou falar, ó, começa a bater mais rápido e mais forte, porque eu preciso recuperar essa pressão arterial. Minha pressão caiu, o cérebro vai, ó, desenvolve uma sede aí, porque eu preciso de mais água para aumentar o volume de sangue que foi perdido. Quando eu bebo essa água, meu volume de líquido, tanto dentro da célula quanto fora da célula, vai aumentar. Isso vai levar a um aumento da pressão arterial. E vai falar para os rins, ó, preciso conservar o máximo possível de água, porque meu volume de sangue está baixo. Então, não elimina na urina, não. Mantém tudo aqui dentro do corpo. Tá? Então, são vários mecanismos que funcionam ao mesmo tempo e de sistemas diferentes. Tá? É um mecanismo complexo que demanda uma certa integração, a participação de vários sistemas. Beleza. No caso onde eu tenho um aumento do volume sanguíneo, então, por algum motivo, uma enfermeira maluca resolveu dar 2 litros de sangue, 2 litros de soro na minha veia. Tá? Eu bem saudável, ela falou, quer saber? Toma aí esse soro na veia. Largou 2 litros de soro ali no meu sangue. Então, aumentou meu volume sanguíneo. Tá? Ou bebi água sem parar, 20 litros de água sem parar. Se aumentou meu volume sanguíneo, vai aumentar a pressão arterial. Então, os mesmos receptores que sentem mudança de pressão, então no meu coração, na carótida e na aorta, vão sentir essa mudança de pressão. Vai falar para o meu coração, aí, melhor trabalhar devagar, porque tem muito volume de sangue agora. A pressão está muito alta. Preciso que você contraia
de uma maneira mais fraca, né? E menos frequente. Então vai diminuir minha frequência cardíaca, vai diminuir a intensidade dessa contração cardíaca. E vai falar para os rins, falar, cara, agora é hora. Secreta essa água aí na urina, mija mesmo, muito volume, porque eu estou precisando me livrar um pouco dessa quantidade de água que está exagerada no meu corpo. Tá? Porque o volume sanguíneo está muito alto, a pressão sanguínea está muito alta. E a resposta que eu vou gerar é a diminuição da pressão sanguínea. Então, através da eliminação de água ou da retenção de água, eu consigo controlar a pressão sanguínea. É assim que o meu rim faz a sua atividade, né, o seu controle da pressão. Show! Engraçado que o aviso apareceu aqui, né, que o tempo estava acabando, mas sumiu. Ah, não, vai acabar em 4 minutos. Beleza, então eu vou parar por aqui, vou criar um novo link para a gente continuar aqui a entender os mecanismos que mantêm o corpo equilibrado em homeostase.